Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmão? Só até aqui, pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, a salvação é eterna? A salvação é eterna. A salvação é garantida? A salvação não é garantida. Ela depende de que eu e você busquemos. A gente precisa buscar ser salvo. Apesar de que a salvação ela não é por merecimento, não é pelas obras, ela é dada através da graça de Deus, e a graça de Deus é um favor sem merecimento, a gente precisa buscar a salvação. E há um processo para a gente chegar na salvação. Só que às vezes a gente acha que a salvação é algo tão complexo de se alcançar que a gente para de analisar as pequenas coisas da vida. Eu vou dar um exemplo. Semana passada, retrasada, eu estava viajando a trabalho, como os irmãos sabem. Eu tinha que visitar 2 bases. Aí meu carro quebrou. Aí eu botei o carro para consertar. Aí a visita em uma base atrasou. Aí a visita na outra base, eu descobri que eu precisava de um exame de Covid. Aí eu tinha que fazer o exame de Covid para a segunda base. A visita da primeira base atrasou. O meu carro quebrou. E no mesmo dia que eu estava tentando resolver algumas coisas, eu recebi uma notificação do condomínio, que eu tinha que tirar a antena da Sky, que fica na parede do apartamento, e tinha que colocar no teto. Aconteceu um monte de coisa, tudo junto. Aí eu falei, o meu carro vai ficar pronto amanhã, na base eu vou no dia seguinte, no outro dia o rapaz vem aqui e conserta a antena. No dia seguinte, eu liguei para o rapaz do carro, perguntei, tá pronto o carro? Ele falou, rapaz, estou levando raio aqui para abrir teu carro, não estou conseguindo. Falei, mas e aí, você vai consertar hoje? Ele falou, hoje não. Tá, mas você vai consertar? Ele falou, não sei. Eu nunca vi esse problema acontecer. O capô do meu carro não abria, quebrou. Ele precisava abrir o capô para ver o que tinha de errado no motor. Ele não conseguia abrir. E ele não sabia quem consertar aquilo. E aí a visita na base atrasou mais um dia, e aí o exame só ficava pronto no dia seguinte, e o dia que o exame ficava pronto, que era o dia que eu ia na segunda base, que era o dia que eu ia na primeira base, porque atrasou tudo, caiu tudo junto. Era o único dia que o instalador da antena podia vir. E meu carro quebrado. Eu já sabia, irmãos, que Deus tem um controle de todas as coisas na minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor todos os dias, repetidamente, incansavelmente, porque eu quero deixar bem claro para Deus que eu sou um mero coadjuvante no plano que Ele tem para a minha vida. E o que acontecer, seja feita a vontade do Senhor. E eu sabendo que aquilo tudo tinha acontecido por algum motivo, eu ajoelhei e orei. Estou sentindo muita presença de Deus, gente. Eu pedi ao Senhor, Senhor, eu sei que
uma coisa tão boba. Eu pedi para o Senhor controlar o conserto de um carro para que eu possa visitar as 2 bases, para que eu possa voltar em casa para instalar a antena. Será que é muito bobo eu pedir isso? Mas eu preciso, meu Senhor, da tua ajuda. Eu preciso que o meu dia amanhã seja perfeito como perfeitas são as suas obras, para que tudo se encaixe e tudo se resolva. E aí de manhã eu fui na primeira base e o carro estava no conserto ainda. Eu falei, deixa o carro lá, eu vou de Uber. Fui na primeira base, marquei com o rapaz da antena, voltei para casa, recebi o rapaz da antena, ele fez o conserto e o conserto terminou meia hora antes do horário que eu tinha marcado para ir na segunda base. E antes de eu sair de casa, depois que a antena estava consertada, o rapaz me mandou mensagem falando, seu carro está pronto. Irmãos, nesse momento que aconteceu isso, eu senti a presença de Deus. Aí eu parei para pensar, mas não é possível que coisas tão simples na vida a gente esquece de pedir a Deus. Coisas tão bobas às vezes na nossa vida, tão simples, tão rotineiras. E a gente acha que a gente é capaz de resolver tudo. Entregue a sua vida ao Senhor. E o tudo mais Ele fará. Eu senti a presença do Senhor e falei, Deus está querendo me mostrar algo. Deus está querendo que eu pregue algo. E aí o Senhor colocou no meu caminho esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas está meio estranha essa tradução. Os irmãos sabem que eu pesquiso as traduções. Todas as coisas cooperam. Como que o rapaz, o técnico da antena, cooperou com o engenheiro da base, que cooperou com o mecânico do meu carro? Como que eles cooperaram? Ninguém se conhece, não se conversaram. Como que essas coisas cooperam? Não cooperam. É muito estranho esse tipo de tradução. E por isso que a gente não pode se firmar a uma só tradução bíblica. A gente tem que ver o original. E o original diz: sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Deus trabalha em todas as coisas, irmão. Até no seu acordar, no seu dormir, no seu escovar o dente, no seu tropeço, na roupa nova que você precisa, naquela calça de repente que rasgou e você precisa consertar, um equipamento eletrônico que você não tem e precisa, um amigo que te liga, há muito tempo você não falava com ele. Deus trabalha em todas as coisas na nossa vida, para o bem de quem ama a Deus. E aí a gente precisa nos questionar: a gente ama a Deus? Porque quanto mais se ama a Deus, mais você vai querer passar a eternidade junto com Ele. Mais você vai querer que a salvação aconteça na tua vida. E aí o Senhor explica através da sua palavra que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, mas não só daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada um de nós foi chamado por Deus para um propósito. E aí, o apóstolo explica mais adiante. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que Deus já conhecia antes de nascerem, creia, irmãos, a sua personalidade, o seu caráter, a sua pessoa, a sua alma, o seu espírito.
Deus já conhecia ele completamente antes de colocar ele naquele embrião, na barriga da sua mãe. De antemão os conheceu, também os predestinou. Deus te conhecia, Deus te deu um destino. Antes de você nascer, você já tinha um destino. Agora, para que esse destino? Por que nós fomos predestinados? Para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho unigênito, ele é o primogênito, ou seja, ele é o primeiro de muitos irmãos. Todos aqueles que foram predestinados por Deus, escolhidos por Deus, esses precisam ser conformados à imagem do seu Filho. Agora, conformados, irmãos, a gente para pensar assim. Vou tentar dar uma explicação um pouco melhor. Existe um processo na engenharia chamado conformagem. É o ato de você pegar uma peça de metal, você pega um molde, né? Você pega uma peça de metal sólida e um molde. Aí você empurra a peça de metal dentro do molde e essa peça de metal ela vai se expandindo e vai colocando a forma. Isso é o ato de conformar. A conformagem ela pode ser feita a quente ou a frio. Se você esquentar a peça muito, ela fica mais mole. Aí quando você empurra, ela já encaixa. Então quando o calor está na tua vida assim, irmão, não reclama, porque é mais fácil você ser conformado à imagem de Cristo. E quando o processo é feito a frio, ele é mais lento. Mas aí a peça fica mais frágil. E ela precisa ser feito um tratamento térmico para reorganizar as moléculas dentro da peça. Então, da mesma maneira na nossa vida, irmão, se a gente está sendo conformado à imagem de Cristo, a frio, de maneira devagar, lenta, a gente pode chegar a uma forma, a gente pode chegar num estado de espírito próximo à perfeição, mas a gente vai precisar de um tratamento. E quando a gente passa pelo calor, quando a gente passa por uma ventania, por um temporal na vida, você está quente, você se molda rapidinho, irmão. Então tem o benefício do calor e do frio. E a gente precisa se conformar, ser conforme à imagem de Cristo. Mas para quê? Se a gente é predestinado, e aos que predestinou, a esses predestinados também os chamou. Em algum momento da sua vida, irmão, se você foi predestinado, você foi chamado. Todos nós estamos aqui na casa do Senhor porque nós fomos chamados. E a palavra é clara. Ele predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também justificou. E esse é o processo que nós passamos hoje. Processo de justificação. E também, igual o verbo conforme, a gente tem tendência a confundir, o verbo justificar a gente também tende a confundir. Né? O verbo justificar, irmão, transitivo direto, para quem lembra, pode significar demonstrar ou provar inocência. Como que nós somos justificados? Deus justifica. Somente o Espírito Santo nos justifica de todo pecado. E a gente precisa ter a inocência provada, a gente precisa ser mostrado que a gente não é uma coisa falsa, que a gente não é uma coisa sem valor ou infundada. O processo de justificação é diário. A nossa natureza é pecaminosa, carne, mas a gente não vai ficar com esse corpo para o resto da vida. Paulo diz, nem a carne nem o sangue herdarão o reino dos céus. No momento do arrebatamento, a gente vai ganhar um corpo novo, incorruptível. Então,
o que a carne sente, as reações químicas, as vontades, os desejos carnais, isso vai sumir. Mas a gente precisa, dentro da nossa consciência hoje, saber o que é errado, porque a gente não vai ter o pecado quando a gente subir. E a gente está no processo de justificação. Porque, e aos que justificou, no final do versículo 30, a esses também glorificou. Os glorificados, irmãos, são os salvos. A salvação é eterna, mas ela não é garantida. A gente precisa passar por esse processo. Você já foi predestinado. Você já foi chamado, escolhido e chamado. Você está sendo justificado. E a gente precisa que Deus nos justifique dia após dia. E se a gente não pede a ajuda do Senhor em coisas simples na vida, como que a gente vai pedir por uma coisa complexa, por um problema grande? Como que a gente vai pedir ao Senhor para parar de pecar? A gente precisa exercitar, irmãos, essa nossa dependência de Deus. A gente precisa exercitar e demonstrar ao Senhor o quanto nós precisamos da ajuda dele, dia após dia. Seja coisas simples, seja coisas complexas. Porque o nome de Deus, irmão, é glorificado em todas as coisas que acontecem na sua vida. Como eu glorifiquei ao Senhor quando todas as coisas aconteceram corretamente, como Deus trouxe à minha memória esse versículo, e hoje a gente aprende que a tradução original diz que sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas Deus trabalha na tua vida. Principalmente para que a gente entenda que Deus trabalha nas coisas simples, Deus trabalha nas coisas complexas, e o objetivo é nos justificar para que a gente seja glorificado, para que a gente seja salvo. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.